Continuando com a nossa série, começamos na quarta-feira passada uma grande jornada, que é uma jornada no livro de Jó. São 42 capítulos do livro de Jó e nós iremos passar por todos os capítulos do livro de Jó. Iremos passar por toda a história de Jó. Você que está acompanhando online, você podia fazer agora uma ação missionária. Você podia ir aí no YouTube, onde tem compartilhar. Você clica em compartilhar, seleciona o WhatsApp e manda o link da mensagem para o grupo da família, para o grupo de amigos. Você vai, de repente as pessoas não vão ver. De repente você vai mandar para 100 pessoas. Uma ou outra vai ver e pode ser que você seja um instrumento de Deus, usado por Deus para trazer salvação na vida de alguém. Então você podia fazer essa ação missionária. Você não vai levar 10 segundos para fazer isso. Compartilha esse link e diz, olha, uma palavra de Deus para a sua vida. Abram comigo no livro de Jó. Jó. A semana passada nós olhamos o livro de Jó como de uma forma geral. O livro como um todo. E nós vimos que o resumo desse livro é que Deus ele narra a história de Jó, a história de um homem justo que enfrenta inimagináveis provações. A gente viu que o livro começa e termina dizendo que Jó era um homem justo e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Então, às vezes as pessoas perguntam, Jó pecou? Não adianta você discutir isso, que ele pecou como eu e você peca, mas ele não pecou como Satanás disse que ele iria pecar. E o próprio Deus afirma no final, Jó falou o que era correto a meu respeito e vocês não falaram. Então, Jó começa e termina o livro como um homem justo, só que o sofrimento abate na vida dele. Então, esse livro narra a história de um homem justo, que enfrenta inúmeras provações. Mas o ponto central do livro é a fé. Como a fé de Jó vai se comportar. Como eu e você nos comportamos quando a provação bate nas nossas portas. Quando o dia mal chega nas nossas vidas. Quando o sofrimento forte bate na nossa porta. Como eu e você nos comportamos. Essa é uma pergunta do livro de Jó como um todo. Se eu tivesse que resumir o livro em uma grande ideia, algo que tivesse assim, olha, se você lembrar disso, você está lembrando do livro de Jó. Algo que de repente eu vou repetir isso várias vezes. Se forem 20 mensagens, se forem 30, se forem 40 mensagens, eu vou repetir essa mesma frase todas as vezes para que fique no seu coração. Porque a grande ideia no livro de Jó é que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas. A grande ideia do livro de Jó, Deus ele é soberano sobre todas as coisas e cumpre os seus propósitos, mesmo através do nosso sofrimento. Mesmo através do sofrimento de um homem justo, Deus ele cumpre os seus propósitos e ele é soberano. Então, o grande ponto do livro de Jó é, Deus ele é soberano. Jó fala sobre isso, né? Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Geralmente a gente usa esse versículo para dizer que coisa boa vai acontecer com a gente, né? Vai acontecer coisa boa, porque é plano do Senhor e o plano do Senhor não pode ser frustrado. Só que o contexto de Jó estava falando do sofrimento. Jó estava dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo, inclusive me fazer sofrer. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado, porque era teu plano me fazer sofrer. Então é isso que Jó está falando. Então quando você falar desse versículo, lembre que Jó está falando do sofrimento que chegou na vida dele. Que esse era o plano de Deus. Que esse era o objetivo de Deus. Então, a grande ideia desse livro, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E cumpre os seus propósitos, mesmo através do sofrimento. E aí hoje eu queria me concentrar, queria ler com você aqui os 5 primeiros versículos do livro de Jó. Como eu falei semana passada, a gente vai começar um pouco mais lento, capítulo 1 e capítulo 2, a gente vai mais lento. Chegou do capítulo 3 até o capítulo 37, a gente passa a quinta marcha e vai descendo na ladeira. Aí passa a quinta marcha, pisa fundo e desce a ladeira. Aí vai mais rápido do 3 ao 37, que é a discussão dos amigos. E aí quando chegar no 38, a gente puxa de novo o freio de mão, passa a primeira marcha, aí vai devagarzinho subindo a ladeira, bem devagarzinho. Então a gente vai mais rápido, um pouco lento no começo, mais rápido no meio e um pouquinho devagar
no final. Então, hoje eu queria ler com você aqui dos versos 1 até o verso 5. Vai falar de um homem íntegro, de um homem próspero. Vai ser descrito como temente a Deus e que se desvia do mal. Vai falar de um homem que tem 7 filhos e 3 filhos, e um homem abençoado com uma grande prosperidade. Veja comigo aí do verso 1 ao 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 de jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando ele encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Se eu fosse a grande ideia desses 5 primeiros versículos, se você decorar isso, você decorou o que é que esses 5 primeiros versículos estão ensinando. Lembra que o livro todo fala que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e usa inclusive o nosso sofrimento para mostrar a sua soberania. Aí nesses 5 primeiros versículos, ele vai falar que os servos de Deus, um servo de Deus, você é servo de Deus? Você é povo de Deus? Então um servo de Deus, Jó era um servo de Deus, assim como eu e você. Então um servo de Deus vive uma vida piedosa. O servo de Deus vive uma vida piedosa, demonstrando isso no seu lar, na sua casa e de forma contínua. O servo de Deus vive uma vida piedosa. Que vida piedosa é essa? O texto vai explicar qual é essa vida piedosa. E essa vida piedosa, ele vive na sua casa, no seu lar, e faz isso continuamente. Não é de vez em quando, não é quando tem, não. Continuamente. Veja comigo aqui, vamos devagarzinho agora, voltar aqui no verso 1. Veja que esses 5 primeiros versículos, eles vão dar o cenário inicial. Você sabe o que vai acontecer com Jó. Você sabe que Deus vai chamar os seus filhos, Satanás vai se apresentar entre eles, o próprio Deus vai falar de Jó, Satanás vai acusar Deus, você sabe tudo o que vai acontecer. Só que esses 5 primeiros versículos, eles querem dar o cenário inicial. Deixa eu dar o cenário inicial. Porque você sabe que Jó sofreu muito, porque você tem um referencial inicial, sabendo que ele era muito abençoado. Você sabe que o que ele perdeu foi muito, porque você sabe o que ele tinha. Se você não soubesse o que ele tinha, você não tinha como saber se ele perdeu muito ou pouco. Então, o autor faz questão de dar o cenário inicial. Qual é o cenário inicial da história? Como é que a coisa termina? Aí apresenta aqui o principal personagem secundário. Porque o personagem principal do livro é Deus. É Deus que é soberano sobre todas as coisas. Deus é o personagem principal, é Deus que está por trás de tudo. Aí, dos personagens secundários, o principal é Jó. Aí é apresentado Jó. E no versículo 1, vai falar sobre esse protagonista da história, que é Jó, vai descrever ele como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que evita o mal. E também menciona a origem dele na terra de Uz. E aí é importante você entender que essa história, quando se passa, não existia lei, não existia Bíblia, não existia profeta, não existia. Jó não tinha absolutamente nada que eu e você temos. Você tem acesso à história, você sabe o que vai acontecer com ele, você tem acesso à Bíblia, você tem a comunhão dos irmãos, você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem a igreja para lhe ajudar. Jó não tinha nada disso, nem Israel existia ainda, mas Jó já conhecia a Deus. E o versículo 1 descreve ele como um homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Veja, a vida de Jó é apresentada como um homem justo e virtuoso, diante de Deus
e dos outros. Isso era um testemunho público. As pessoas viam isso em Jó. Porque quando você fala de integridade, a palavra íntegro, que é usada no hebraico, tem a ver com alguém que tem um caráter inculpável. Um caráter inculpável. Tem a ver com você não ter nenhuma ponta solta na vida. Você não tem ninguém que possa lhe acusar e dizer assim, olha, você fez isso. Você fez isso e não pediu perdão. Você está devendo isso para fulano. Você falou assim, assim, assado. Não. Quando fala de uma pessoa íntegra, está falando de um caráter inculpável. Não está dizendo que alguém é perfeito. Não é isso. Porque eu posso pecar contra Franklin, errar contra Franklin, eu me torno culpável, mas se eu for lá e pedir perdão a Franklin e restituir o que eu errei contra Franklin, e aí o meu caráter agora passa a ser inculpável. Resolvi essa ponta solta que existia. Então, caráter inculpável não tenha pontas soltas na sua vida. Não tenha situações que você não resolveu. Então, Jó era um homem inculpável. Não tinha ninguém que pudesse acusá-lo. Tanto é que os amigos lá na frente, quando aparecem, eles começam a acusar Jó. Jó, você deve ter feito alguma coisa. Eles não sabiam o que Jó fez. Ninguém podia comparecer diante de Jó e acusá-lo. Então, eles começaram a inventar. Jó, olha, você deve ter feito isso, cara. Porque para você estar sofrendo desse jeito, alguma coisa você fez. Mas não aparecia ninguém para poder acusar Jó. Ele era um homem íntegro. Jó era um homem reto. A palavra reto tem a ver com você fazer as coisas conforme o padrão de Deus. É você fazer as coisas conforme o padrão de Deus. Não é como você acha, não, eu acho que isso é correto. Não, é Deus que está dizendo como que é. É a forma de Deus, é como Deus diz. Então, íntegro tem a ver com caráter inculpável, você não tem pontas soltas na vida. É reto, você faz as coisas de acordo com o padrão de Deus. Você procura orientação em Deus antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo. Você não faz da sua cabeça porque você acha que é assim, porque fizeram assim com você e você tem que fazer do mesmo jeito. Não. Você faz de acordo com a palavra de Deus. Eu já me deparei várias vezes com situações onde eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer algo. Mas quando eu ia procurar orientação na palavra de Deus, a palavra de Deus falava para mim fazer diferente. Olha, não é dessa forma. Não é assim que você tem que agir. Eu queria agir do meu jeito, mas a palavra de Deus falava que eu devia agir de outro jeito. Aí não sou eu que tenho que inventar, era muito mais fácil para mim querer começar a inventar. Não, é porque essa palavra aqui diz isso e não sei o quê. Começa a inventar, forçar o texto para que ele diga, inventar uma desculpa para o nosso pecado. Não. É o meu coração que tem que se dobrar à palavra de Deus. Então, reto, faz as coisas conforme o padrão de Deus. Jó é descrito também como um homem temente a Deus. Ser temente a Deus tem a ver com você andar na presença de Deus, com reverência e amor. A palavra que é usada é muito parecida com a palavra usada lá depois, no livro de Gênesis, para um camarada chamado Enoque. Quem se lembra de um camarada chamado Enoque? O que é que a Bíblia diz de Enoque? Ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Fazia o quê? Enoque, ele andava com Deus. Isso é ser temente. Andar com Deus. Ser temente a Deus é andar na presença de Deus. Você já teve a nítida sensação ou o nítido sentimento de que você está na presença de Deus em todos os momentos? Sempre. Quando você está tomando banho, quando você está dormindo, quando você está almoçando, quando você está mentindo, quando você está fazendo coisa errada, quando você está pecando. Você está fazendo isso diante de Deus. Deus está ali. Você está fazendo aquilo na presença de Deus. Você sempre vai estar na presença de Deus. Sempre. Se você vai ter consciência ou não disso, é outra coisa. Se isso vai influenciar ou não as suas atitudes, é outra coisa. Já imaginou quando você estiver prestes a pecar? Prestes a mentir. A mentira está aqui na ponta da sua língua para você falar. Aí você lembra, Deus está aqui do meu lado. Ele está vendo. Aí você se você levar Deus a sério, você já pensa duas vezes, não é? Você já pensa, já pecou no juízo já, porque pensou em mentir. Você já não piora a situação. Se falar, piora. Então,
temente a Deus, andava na presença de Deus. E mais, ele evitava o mal. Era íntegro, um caráter inculpável, fazia as coisas de acordo com o padrão de Deus, andava na presença de Deus e evitava o mal. Evitava o mal, se desviar do mal. Essa palavra tem a ideia de você virar as costas para tudo que é maligno. Tem uma coisa errada ali? Vira minhas costas, não vou para lá. Viro as costas para tudo que é mal, tudo que é maligno. Esse era Jó. Esse homem que é descrito, reto, íntegro, temente a Deus e que evita o mal. E é interessante que depois você vai ter testemunhos ao longo da Bíblia, pelo menos 2 vezes no livro de Ezequiel, Deus está falando com o profeta Ezequiel, e Deus diz assim: Ezequiel, ainda que Jó, Noé e Daniel vivessem no meio dessa geração, essa geração não seria salva. Eles só salvariam a si mesmo pela sua justiça. Ou seja, Jó foi colocado ao longo do restante da Bíblia como um padrão de retidão e justiça. Era um homem que, se a gente acreditasse na lei da retribuição pura e simples, de que a coisa só acontece comigo se eu tiver feito alguma coisa errada, e se eu acreditasse que Deus era um Deus que eu pudesse subornar, que se eu fizesse tudo certinho, Deus vai me abençoar, Jó era um homem que nunca aconteceria nada de mal na vida dele. Nunca. Porque ele era muito mais crente do que todos nós, se brincar, todos nós juntos. Era um homem, porque isso não, veja, esse testemunho, esse diagnóstico não é dado por uma pessoa, é dado pelo próprio Deus. É Deus que está dizendo isso de Jó. Imaginou se você estivesse agora diante do Senhor e o Senhor pudesse dizer assim: olha, vou dizer aqui 3 características de Aldo. Será que Aldo deixaria que passasse no telão? Será que eu deixaria que passasse no telão? Será que você teria coragem de passar no telão? E olha, vou dar 3 características de Elizabeth, para todo mundo escutar. Elizabeth, ela é isso, isso e isso. E olha, não era uma opinião, é um diagnóstico. Talvez nem você saiba disso, mas Deus vai dizer: olha, talvez você não se ache, mas você é uma pessoa avarenta. Talvez você não se ache, mas você é uma pessoa de coração duro. Talvez você não se ache, mas você machuca as pessoas. Talvez você não se ache, você acha que se falar a verdade é sempre o importante, mas o seu jeito de falar a verdade, você magoa as pessoas. Você não tem graça nas suas palavras. Talvez fosse isso que Deus fosse falar de mim e de você. E aqui Deus está falando de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E todo o sofrimento, ainda assim, se abateu na vida desse homem. O texto continua falando da família e da riqueza de Jó. Veja aí os versos 2 e 3. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. É detalhada aqui a situação próspera de Jó, descrevendo a família numerosa que ele tinha e mencionando aqui as suas grandes riquezas. Eu pergunto para você, você acha que Jó era um homem ocupado? Um homem que tem não sei quantas mil cabeças de boi, de jumentos, gente trabalhando para ele. Você acha que ele era um homem ocupado? Provavelmente era muito ocupado, né? Mas os versículos seguintes dizem que Jó encontrava tempo para orar pelos filhos dele, para sacrificar pelos filhos dele. E não fazia isso de vez em quando, não. Fazia isso continuamente. Jó sabia diferenciar daquilo que era importante e daquilo que era essencial. É importante trabalhar? É importante. Mas ele sabia que estar diante do Senhor é essencial. Era essencial. Então Jó, toda a sua riqueza, um homem importante, um homem ocupado, ele encontrava tempo para o Senhor. Não existe absolutamente ninguém na face da terra que não tenha tempo para Cristo. Não existe. O que nós não temos é prioridade. O que nós não temos é prioridade. Mas tempo, todo mundo tem 24 horas. Eu tenho 24 horas por dia. Aldo também tem as mesmas 24 horas por dia. Franklin tem as mesmas 24 horas. Pastor Rogério tem as mesmas, todo mundo tem exatamente a mesma quantidade de segundos no dia. Não tem ninguém no mundo que tenha uma quantidade a mais ou a menos.
Agora, o que você faz com o seu tempo, aí você vai dizer o que é importante ou não. Então, Jó encontrava tempo. Aquilo que é importante, a gente encontra tempo. A gente encontra tempo. Os versos 4 e 5 aí vão descrever Jó como um sacerdote do lar. Vai enfatizar agora a prática piedosa. O que é um homem piedoso, segundo o texto? O homem piedoso é um homem temente a Deus, é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é como um servo de Deus. Lembra que a ideia central desses 5 primeiros versículos é o servo de Deus vive uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Uma vida íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, o servo de Deus vive essa vida, vive uma vida piedosa. E demonstra isso no seu lar. Isso foi um testemunho de Deus, aí agora a Bíblia vai mostrar como ele vivia isso dentro da sua casa. Vai mostrar essa prática piedosa de Jó, mostrando como um pai preocupado com a santidade dos seus filhos. Jó, ele podia salvar os filhos dele? Não. Você pode salvar um filho seu? Não pode. Você pode salvar seu marido? Não pode. Você pode salvar a sua esposa? Não pode. Você não pode salvar ninguém. Mas o que é que você pode fazer? Você pode testemunhar de Cristo para essa pessoa. Você pode viver uma vida de Cristo diante dessa pessoa. Você pode falar de Cristo para essa pessoa. Talvez o maior teólogo que já existiu, Agostinho de Hipona, até hoje a gente vive de acordo com coisas que Agostinho ensinou, que conseguiu sistematizar, ensinar a palavra de Deus. Agostinho, a mãe de Agostinho, disse que passou 30 anos orando pela conversão dele. 30 anos, e Agostinho era um caba ruim, mulherengo, vivia na farra, bebendo. Toda noite dormia com uma mulher diferente. Esse era Agostinho, e a mãe dele disse que orou 30 anos pela vida dele. Ele se converte e se torna talvez o maior teólogo que já existiu na história. Ore, se coloque diante do Senhor. Você pode santificar, colocar a vida dos seus filhos diante do Senhor, a vida do seu marido, a vida da sua esposa. Coloque, ore, tenha paciência, faça isso. Vai mostrar aqui Jó santificando os seus filhos, oferecendo sacrifícios em nome deles para purificá-los e buscando agradar a Deus. Vai reiterar a continuidade dessa vida abençoada que Jó tinha. Veja que ele mostra a preocupação que Jó tinha com a família. Lembra muito lá Provérbios, capítulo 22, quando diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, jamais vai se desviar dele. Com certeza Jó ensinava esses meninos a andar no caminho do Senhor. Com certeza Jó ensinava esses meninos a viver essa vida que ele vivia, temente a Deus, que se desvia do mal. Como a gente sabe que Jó ensinava isso para os seus filhos? Porque você vê uma família alegre. Você vê uma família que todo mundo mora nos seus locais, separado, mas que se juntam. Lá no final do livro de Jó, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó, não foi? Nasceram-lhe mais 10 filhos. Os 10 deles já tinham morrido. A única forma de Jó ter esses filhos de volta, qual era? Qual era a única forma que tem de Jó encontrar esses meninos de novo? A única forma que tem, desses que morreram. Qual era a única forma? Sendo salvos. E se a Bíblia diz que Jó teve tudo em dobro, quer dizer que aqueles 10 meninos que morreram, Jó vai encontrar de novo. Ou seja, aqueles 10 meninos, eles eram salvos. Eram santificados pelo Pai. Não existia Bíblia, não existia igreja, não existia escola para criança. Era o pai que ensinava para o filho. Ele era um sacerdote do lar. A sua vida íntegra, reta, temente a Deus, se desviando do mal, apontava para os filhos dele a vida que deviam viver de forma piedosa. Então Jó tem a preocupação com seus filhos, demonstra a preocupação e a responsabilidade como pai, oferecendo sacrifícios em nome dos seus filhos para purificá-los, indicando sua dedicação com o bem-estar espiritual da sua família. O quanto você tem se preocupado com o bem-estar da sua família? O quanto de fato você tem orado pelos seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe?
O quanto de fato a gente tem se preocupado. Veja, ao longo de toda a Bíblia, amor tem a ver com ação. E Jó amava os seus filhos, e porque ele amava os seus filhos, ele fazia algo. E o que é que ele fazia? Acordava, sacrificava os seus filhos, chamava, porque ele dizia, pode ser que eles tenham pecado contra Deus no seu coração. Provavelmente, quando ele diz isso, é porque esses meninos e essas meninas, elas viviam uma vida, diante das pessoas, uma vida irrepreensível. Era alguém que talvez olhasse assim para o filho de Jó e disse, rapaz, esse menino é um crente de verdade. Era alguém que as pessoas não tinham o que acusar, os filhos de Jó. Mas qual era a preocupação de Jó? Pode ser que as pessoas não vejam isso, mas pode ser que eles tenham pecado no coração. Então, Jó está realmente preocupado com a vida espiritual da sua família. E o versículo 5 vai mostrar a prática religiosa de Jó, de oferecer sacrifícios, vai mencionar como parte da sua vida religiosa, mostrando que ele busca agradar a Deus através de sacrifícios de adoração. Naquela época, a gente viu que provavelmente essa história se passa no período patriarcal, na época ali de Abraão, um pouquinho antes, naquele período. E qual era a forma de adorar que existia naquele período? Era você fazer sacrifícios. Então, o que ele conhecia, a forma de adorar que ele conhecia, assim ele fazia, de forma piedosa e constante. Então, muitas vezes, nós não queremos adorar ao Senhor, nós queremos agir do nosso jeito. De repente, você que está acompanhando em casa, você pode vir para a igreja, você pode ter a comunhão dos santos, mas você acha mais cômodo ficar sentado em casa. Vai assistir agora, e daqui a pouco vai mudar, vai terminar, vai mudar o canal, vai assistir o jogo, vai assistir uma novela, vai assistir um filme, não sei. Acha mais cômodo. Não, porque já fiz as minhas orações hoje, já li a Bíblia. Jó, ele fazia aquilo que era correto na sua época e aquilo que era o padrão de Deus na sua época. Lembre que ser reto é fazer as coisas de acordo com o padrão de Deus. Então, tenha a comunhão dos santos, frequente uma igreja, sirva a Deus em algum ministério. Assim, Jó é descrito nesses 5 primeiros capítulos. E eu queria finalizar trazendo para você algumas aplicações e como esse texto ele fala de Jesus. Lembra, a Bíblia toda está contando uma história, e eu vou repetir isso em todas as mensagens também. A Bíblia toda está contando uma história. Qual é a história que a Bíblia está contando? Como Deus está salvando um povo para a sua exclusiva glória. Como Deus está redimindo um povo para a sua exclusiva glória. Como Deus está salvando esse povo. Essa é a história que a Bíblia está contando. E o personagem principal dessa história é Jesus. Então, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. E como que esse texto está apontando para Jesus? Veja, fala que Jó é um homem íntegro e reto. Apesar de que a Bíblia diz que ele era um homem íntegro e reto, mas todo ser humano, depois da queda de Adão, até o último bebê que vai nascer antes da volta de Cristo, todos os homens são pecadores. Sim ou não? Sim. Então Jó era um pecador. Ele não cometeu o pecado que Satanás disse que ele cometeria. Ele não foi o perverso como Satanás disse que ele era, mas ele era um pecador. Jó era um pecador. Mas a sua integridade apontava para aquele que de fato iria viver uma vida íntegra e reta. Quem de fato viveu uma vida sem pecados e dolo algum se achou em sua boca? Jesus. Então a integridade de Jó aponta para Cristo. De forma que quando eu e você agimos de forma íntegra e reta, nós fazemos isso pelo poder do Espírito Santo, que não é algo para você bater, como eu sou uma pessoa boa, tocar tambores diante de você ficar orgulhoso, não. Quando eu e você agimos de forma íntegra e reta, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quando eu e você fazemos isso, nós estamos apontando para quem? Para Cristo. Quando você age de forma íntegra e reta, você está falando para aquelas pessoas do mundo, eu faço isso por causa de Cristo. Olhem para Cristo, não olhem para mim. Tem uma frase de Spurgeon que ele diz assim:
tudo de ruim que você encontrar em mim, sou eu. Agora, tudo de bom que você encontrar é Cristo. Tudo de bom que você encontrar é Cristo. Agora, tudo de ruim sou eu mesmo. Então é assim conosco. Jó era um homem íntegro e reto. Quando você age de forma íntegra e reta, você está apontando para Cristo. A Bíblia diz que Jó era um homem que confiava em Deus. Apesar de ser um homem extremamente ocupado, mas ele tinha tempo para Deus. A narrativa inicial mostra as bênçãos que Jó recebeu de Deus. Filhos, gado, boi, jumentos. Isso pode lembrar para mim e para você que as bênçãos que nós desfrutamos vêm de quem? Vem de Deus. As bênçãos que nós recebemos vêm de Deus, e é importante confiar em Deus para a nossa provisão. Jó recebeu grandes bênçãos. Jó recebeu bois, tinha família, tinha propriedades, tinha servos, grandes bênçãos. Qual é a maior bênção que eu e você podemos receber? A salvação. E quem é que oferece isso para mim e para você? Jesus Cristo. Então, toda a bênção que você recebe, sempre que você é abençoado, sempre que algo bom acontece com você, sempre que Deus lhe sustenta, se você tem uma vida íntegra e reta, você vai apontar para onde? Para Cristo. Para Cristo. É aquele adesivo que tem, né? Atrás de um bocado de carro. Esse carro foi Deus quem me deu. O carro, a camisa, o sapato, o café que você tomou hoje, a feira que você fez, foi tudo, foi Deus que deu. Então a prosperidade de Jó, a esposa, o marido, os filhos, tudo foi Deus que deu, tudo. A prosperidade de Jó, as bênçãos que Jó teve, apontam para aquele que é a maior de todas as bênçãos, que é Jesus Cristo. Só que esse trecho ainda fala mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a responsabilidade que Jó tinha com a família, a preocupação que Jó tinha com o bem-estar espiritual dos seus filhos, ressalta a importância da responsabilidade que os pais têm de guiar e de orar pelas suas famílias. Lembra de um texto, lá em Deuteronômio, o principal, se você perguntar hoje, se você encontrar um israelita hoje, e perguntar, ele pode não decorar nenhuma parte da Bíblia, mas essa parte ele decorou. Com certeza, essa parte, qualquer judeu, ele decora. Ele decora desde quando começa a falar. Ele mal começa a falar, ele já começa a decorar essa parte do livro de Deuteronômio. Que lá em Deuteronômio 6, do verso 4 até o verso 7, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ele diz mais: converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-a por sinal nos seus braços, prenda na sua testa, escreva nos batentes da sua casa e nos seus portões. Eles olham, guarde essa palavra no seu, ensine com persistência para os seus filhos. Jó, apesar de que esse texto foi escrito após a história de Jó, mas Jó viveu esse princípio, porque os seus filhos foram salvos. A vida íntegra, reta, temente a Deus e que se desviava do mal, que Jó vivia, refletiu em seus filhos. E aí eu pergunto para você, quem é aquele que roga por mim e por você continuamente diante do Pai? Aquele que chamou para si, aquele que disse, olha, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Uma família agora. Uma família do Senhor. Quem é aquele que fez isso por mim e por você? Cristo. Quando você, papai, mamãe, quando você está orando pelos seus filhos, apresentando os seus filhos, ou você que está orando pelos seus pais, orando por alguém, quando você está apresentando sua família diante de Deus, você está apontando para Cristo. Porque é isso que Ele faz por mim e por você.
apresentando sua família diante do Pai. Mas mais ainda, esse texto também fala sobre a prática religiosa de Jó. A prática de Jó de oferecer sacrifícios pode nos lembrar da importância de cultivar uma vida de adoração. A nossa adoração ela não pode ser momentos, é só no domingo à noite, é só na quarta-feira à noite, é só quando tem uma reunião, não. A vida de Jó, ele fazia isso continuamente. Ele andava na presença de Deus. Ele dava as costas para o mal. Isso quer dizer que isso era algo cotidiano para ele. Ele adorava a Deus quando estava cuidando dos bois dele. Ele adorava a Deus quando estava indo dormir. Ele adorava a Deus quando estava em casa. Ele adorava a Deus no trabalho. Ele adorava a Deus em casa. Não precisava ir para uma igreja necessariamente para adorar a Deus. Mas é continuamente. Não são momentos. Era continuamente. A comunhão, buscando expressar a nossa devoção, devemos viver uma vida de adoração contínua, de comunhão com Deus, buscando expressar a nossa devoção por meio de todos esses rituais e atos de serviço, como é que a Bíblia diz que eu e você podemos demonstrar a nossa adoração ao Senhor. Qual é a forma que Paulo fala aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, que ele diz, olha, vocês receberam dons, e esses dons servem para quê? Edificar o corpo de Cristo, para servir a igreja, servir uns aos outros. Você adora a Deus quando você está servindo uns aos outros também. Você adora a Deus na sua casa, você adora a Deus no seu trabalho. Você expressa a adoração servindo a Deus. E como que isso aponta para Cristo? Será que, veja, a adoração de Jó, será que a adoração de Jó era uma adoração sincera? Será que é uma adoração verdadeira? Ao que parece sim, né? Temente a Deus, reto, íntegro, se desvia do mal, faz isso continuamente, se preocupa com o coração dos seus filhos. A adoração de Jó, de fato, era uma adoração sincera. Quem é aquele que ofereceu uma perfeita adoração ao Senhor? Quem é aquele que ofereceu uma perfeita adoração ao Senhor e que hoje, eu e você, podemos confiar no que Ele fez, não no que nós fazemos? Quem fez isso por nós? Cristo. Então, quando Jó está adorando a Deus, ele está apontando para Cristo. Quando você, de coração sincero, está na igreja, está na sua casa, está adorando a Deus, fazendo o que é correto, temendo a Deus, se desviando do mal, vivendo uma vida íntegra, adorando a Deus, quando você faz isso, você está apontando para Cristo. Você está dizendo, é Cristo. É o que Cristo fez na cruz do Calvário, que permite que eu possa fazer isso hoje. É o Espírito Santo que habita em mim, que permita que eu faça isso hoje. E outra forma que Jó aponta para Cristo também é pelo fato de que Jó, ele era um camarada preparado para passar pelas provações. Veja, esse cenário inicial mostra um homem, imaginou se em vez de descrever Jó como um homem temente a Deus, íntegro e reto, havia um homem na terra de Uz. Em vez de dizer que ele era um homem temente a Deus, não, era um homem desviado. Era um homem que odiava a Deus. Era um homem perverso. Com certeza, o Senhor não ia dizer, viste meu servo Jó? Jó era um homem preparado para passar pelas provações. A vida de adoração que ele tinha preparou ele como que a armadura de Efésios, a armadura de Deus, para enfrentar o dia mau. Cristo é aquele que prepara o meu e o seu coração, seja calçando as sandálias da salvação, seja usando a espada da palavra, seja usando o escudo da fé, seja usando o capacete da salvação, cingindo os lombos. Mas é Cristo que faz isso por mim e por você. E aí as perguntas que ficam para finalizarmos, com base naquilo que esse texto aponta para Cristo, esse cenário inicial da vida de Jó, as perguntas que ficam para mim e para você é: como você tem vivido diante de Deus e dos homens?
O testemunho bíblico de Jó é que ele era um homem temente a Deus, reto, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa era a vida piedosa, essa é a vida que Cristo quer que eu e você viva, e essa é a vida que o Espírito Santo nos dá poder para viver. Isso é importante. Porque se eu dissesse apenas assim para você, olha, Odaísio, você tem que viver essa vida. Essa seria uma mensagem extremamente legalista. Seria uma mensagem, inclusive, eu diria, uma mensagem perversa. Porque Odaísio, nas forças dele, ele não tem como viver essa vida. Agora, se eu digo o Espírito Santo, Odaísio, ele dá poder para você viver essa vida. Busque esse Espírito todos os dias. Busque a presença do Senhor todos os dias, que não por você, mas pelo que Ele fez, você vai conseguir viver essa vida. Aí a pergunta é, como nós temos vivido diante de Deus? Será que nós estamos buscando o poder do Espírito para viver essa vida? Ou será que a gente está buscando as nossas forças? É pelo meu poder, é pela minha convicção, é pelo meu orgulho. Como será que nós estamos vivendo diante de Deus? Outra pergunta que eu posso fazer é, será que você tem confiado em Deus para lhe sustentar? Jó foi abençoado por Deus, Jó confiava em Deus. Será que de fato você tem confiado em Deus, fazendo o que é correto e reto, para Deus lhe sustentar? Ou será que a gente tem procurado, você que está acompanhando online, será que a gente procura algum jeitinho, né? E vou fazer isso assim que eu vou ganhar um dinheiro a mais aqui de forma irregular, ilegal. Não, eu faço porque todo mundo faz. Será que a gente tem dado esse jeitinho? Ou será que nós confiamos que de fato Deus vai nos sustentar? Como será que nós estamos vivendo? Outra pergunta que eu posso fazer, olhando para esse texto. Será que realmente, de verdade, no fundo do seu coração, e de forma prática, quando você olha assim, você diz assim, eu me preocupo com o bem-estar espiritual da minha família. Eu me preocupo. E se você se preocupa de fato, você é alguém que procura conhecer a Cristo. Porque conhecendo a Cristo, você vai ter como abençoar espiritualmente a sua família. Será que você... Não, eu realmente me preocupo. Ou será que, eu costumo dizer, né, jogador de futebol, joga para a torcida. Gosta de falar, gosta de não sei o quê, tal. Mas na prática, você de fato se preocupa com a vida da sua família? Você tem buscado aprender de Deus, para que aquilo que você aprende de Deus, você poder abençoar a sua família? Seus filhos, marido, irmão, pais? Ou não? Ou você fica orando por um milagre? Não, estou orando por um milagre, para que alguém chegue e fale de Jesus para Antônio, digamos que fosse irmão de Antônio. Estou pedindo, rapaz, Antônio está desviado, eu peço que Deus ore. Por que eu não venho aprender da palavra de Deus, venho para o culto, venho para a escola bíblica, venho aprender do Senhor, aprendo da palavra, faço o curso disso, aprendo de algum jeito para que eu possa falar para Antônio, mas eu fico orando para que alguém fale de Jesus para Antônio. Quando eu me encontro com Antônio todos os dias, por exemplo, estou terceirizando, estou orando, Deus faz um milagre. É igual ao marido que uma vez chegou no gabinete pastoral, para falar com o pastor, ele disse, pastor, preciso da ajuda do Senhor, a gente precisa orar para que Deus mande alguém para abençoar espiritualmente a minha esposa, para que minha esposa possa crescer espiritualmente, eu quero orar para que tenha alguém que possa abençoar a minha esposa. Aí o pastor disse, não, Deus já mandou essa pessoa. Aí o camarada, já, todo esperançoso, quem? Aí o pastor disse, você, é sua obrigação fazer isso. Não, mas pastor, mas eu não sei. Aprenda. Mas eu não conheço. Busque. Vá atrás. É mais fácil pedir para alguém fazer, né? É mais fácil pedir para alguém fazer do que você mesmo se esforçar e fazer. Aí a pergunta é lá no seu coração, de fato, você tem se preocupado com a saúde espiritual da sua família? De fato e de verdade? Responda lá no fundo do seu coração. Outra pergunta que eu posso fazer, a sua adoração é uma adoração sincera, como era a adoração de Jó? É uma adoração constante, contínua? De fato, ela é sincera? E talvez a pergunta de $1 milhão. A pergunta é que talvez você tenha até medo de responder, porque se você responder sim, pode ser que coisas aconteçam na sua vida. Assim como Jó, você está preparado para passar pelas provações da vida?
Imaginou se você diz sim, aí Deus diz, pois espera aí, vamos ver. Será que você, assim como Jó, está preparado? Não pelas suas forças. Mais uma vez, se eu dissesse isso e fizesse essa pergunta pura e simples, seria uma mensagem, inclusive, perversa, maldosa, leviana, inclusive. Porque eu estaria colocando um peso muito grande no seu ombro que eu sei que você não tem como suportar. Mas, será que você tem se relacionado com Deus a tal ponto que você confia em Deus para que aquela provação que vier, você sabe que você está revestido com a armadura do Senhor, que o Espírito Santo ele vai agir na sua vida e vai, talvez não lhe livrar do mal, mas permitir que você passe pela provação? Será que a gente consegue pensar como Tiago, que ele disse, tende por motivo de grande alegria o passares por muitas provações? Porque uma vez que a vossa provação, você passa pela provação, a sua fé, ela é confirmada. Essas são perguntas, nesses 5 primeiros versículos, já trazem para o meu e para o seu coração. Esse livro vai falar que Deus é soberano. Deus vai usar o sofrimento, inclusive o sofrimento de Jó, para realizar os seus planos, para realizar os seus desígnios. Mas Ele é soberano. Esses 5 primeiros versículos mostram que um servo de Deus, ele vive uma vida piedosa. Ele não vai viver, não é que ele deseja, é que ele vive uma vida íntegra, reta, temente a Deus, se desvia do mal e que ele vive isso no seu lar, na sua casa, e faz isso de forma contínua. É um texto que já começa, o livro de Jó, ele já começa fazendo um grande desafio para mim e para você. Porque o padrão que Jó estabelece é um padrão altíssimo. É um padrão altíssimo que, mais uma vez, eu e você não temos como alcançar, a não ser pelo poder do Espírito Santo. A não ser buscando auxílio e força no Espírito Santo de Deus. Então, tem algo importante que esse texto aponta para mim e para você, é busque o Senhor, continuamente. Busque capacitação no Senhor. Jó, ele estava preparado. O próprio Deus falou isso. E a gente vai ver, a partir da próxima mensagem, as coisas que vão acontecer na vida de Jó. Desse homem, temente a Deus, reto, íntegro, e que se desviava do mal, e que apresentava Cristo, não apresentava Cristo, ele não conhecia Cristo, mas apresentava Deus para a sua família, e que tinha o testemunho correto do céu e da terra. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor.